Nos abençoe em nome de Jesus. Vamos abrir o texto sagrado. Salmo de número 28. Salmo de número 28. O nosso chamado é para perseverar firme. Nós não temos dúvidas disso. E nós precisamos, sim, perseverar firmes diante do Senhor. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, infelizmente, na nossa trajetória cristã, há momentos em que nós não estamos tão firmes. Especialmente no que diz respeito à nossa vida de oração. Há momentos na nossa trajetória cristã que a nossa vida de oração não está tão perseverante, tão firme. Não oramos mais como orávamos. Não desfrutamos mais dos momentos de intimidade com o Senhor em oração como um dia já experimentamos. Infelizmente, sofremos por não perseverarmos em oração. E para agravar ainda mais a situação, existem dias em que nós oramos ao Senhor, mas parece que o Senhor não nos responde, ou o que temos da parte de Deus é um aparente silêncio. Não ouvimos a resposta de Deus. E chegamos até mesmo a duvidar se de fato estamos sendo ouvidos. E processamos isso em nosso coração, ainda que não admitamos. É necessário então resgatarmos a perseverança em oração na presença do Senhor. O Salmo de número 28 é um salmo que nos orientará a respeito disso. Nós não temos como precisar um momento em que Davi compôs esse salmo. Nós não temos como identificar o ponto exato da composição do salmo. Diferentemente do Salmo 3 e de outros salmos já estudados, nós não temos a descrição aqui. Nós sabemos tão somente que é um salmo de Davi, mas não sabemos em que momento Davi compôs esse salmo. Alguns acreditam que foi naquele mesmo momento do Salmo 3, ou motivado pela mesma circunstância do Salmo 3, quando ele fugia do seu filho, que tentava usurpar o trono. Mas nós não podemos bater o martelo e afirmar com precisão que foi naquele momento. Eu convido você para estudarmos o Salmo 28 a partir de agora. Por favor, acompanhem a leitura do texto sagrado. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim. Seja eu semelhante aos que descem à cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, Ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso, o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém. Amém. Queridos, leiam comigo, por favor, o verso 6. A uma só voz. Leiamos. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. Vamos orar? Fale com o Senhor nesse momento.
Peça para que Ele tenha misericórdia da sua vida e da minha vida. Peça para que Ele ministre em nosso coração com poder e graça nessa noite, para a glória do nome dEle mesmo. Ore ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Fala ao nosso coração. Ajuda-nos, que possamos de fato aprender do Senhor, receber da sua palavra, sermos edificados pela sua voz, encorajados pela Escritura, Pai, a vivermos uma vida de perseverança em oração na presença do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero estudar esse salmo com vocês, fazendo duas divisões principais do salmo. A primeira delas, do verso 1 a 5, onde nós observaremos o coração angustiado de Davi. O coração angustiado. A segunda delas, do verso 6 a 9, onde nós observaremos o coração confiante de Davi. O coração confiante. É interessante porque o salmo começa com essa postura de súplica diante do Senhor, onde o salmista se apresenta com o coração angustiado, mas o salmo conclui com a postura confiante diante de Deus e irrompe em louvores ao Senhor, por essa postura confiante que toma o coração do salmista. Assim, estudaremos o salmo. Por favor, me acompanhem a partir do verso de número 1. Mantenham as Bíblias abertas. Por que nós podemos dizer que Davi estava com o coração angustiado? Ou o que aponta a angústia de Davi ao olharmos os versos 1 a 5? Primeiro, a postura dele em oração, ou a maneira como ele ora. O verso de número 1, e a ideia se repete no verso de número 2, nos diz que Davi, ele se apresenta diante do Senhor com clamor, com clamor. Dê uma olhada para o verso 1. A ti clamo, ó Senhor. Verso de número 2. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro. Davi é aquele que se apresenta diante de Deus gritando ao Senhor, clamando ao Senhor em alta voz, suplicando a Deus a sua misericórdia, gritando ao Senhor por socorro. Davi, então, é aquele que está em uma situação de apuros, uma situação de angústia, e que deseja profundamente a intervenção de Deus sobre a sua vida. E é por isso que ele se coloca a gritar, a clamar por socorro, a suplicar ao Senhor. Agora, continue olhando para o verso de número 1. Davi está fazendo isso, mas ao fazer isso, a sua declaração diante de Deus é a seguinte: Senhor, parece que eu estou gritando por socorro, mas o Senhor está em um aparente silêncio diante de mim. O Senhor parece que não está me ouvindo, ainda que eu esteja gritando, parece que o Senhor não me ouve. Por favor, olhe para o verso de número 1. Rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim. Seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. No verso de número 1, você observa Davi falando: Senhor, estou clamando, mas parece que o Senhor não está ouvindo. Não sejas surdo para comigo. Atenta para o que eu estou falando. Ouça o que eu estou dizendo. Se o Senhor não ouve, ainda no verso 1, Davi diz: e o Senhor não me responde. Se o Senhor não me ouve, o Senhor não me envia a sua voz, não fala comigo. E é por isso que ele usa a expressão: se te calares acerca de mim. No verso de número 2,
ele remete à ideia de um sinal visível, estendendo as mãos para o santuário. Na ideia de que estou aqui gritando, bradando por socorro, declarando de maneira visível a atitude de um coração quebrantado, suplicando ao Senhor para que o Senhor me ouça, e o Senhor parece que não me ouve, Deus. Estou clamando por socorro e o Senhor não me ouve, parece que o Senhor não está atento. E isso aumenta ainda mais o desespero de Davi e a angústia de Davi. Se você observar, no verso de número 1, a ideia que Davi tem é que se a postura de Deus for essa mesmo para com ele, a única solução que lhe resta é descer à cova. Ou seja, não há escapatória para a minha vida. Não há solução para mim, se o Senhor não me ouvir, se o Senhor não me responder, se o Senhor não observar, não estiver atento. E essa imagem de não ouvir, de não ver, de não responder, é uma imagem de que Deus parece resistir ao seu servo. Não está manifestando graça sobre a vida dele. E aí então para Davi isso vira um contrassenso, porque levantar as mãos para o santuário, buscar a Deus no santuário, é buscar a Deus no local onde Deus evidencia graça por meio da sua presença. E se Deus se mantém nessa postura, significa então que ele não está alcançando graça diante do Senhor. É por isso que o seu coração encontra-se angustiado. A partir do verso 3, Davi, ele vai pedir a Deus que Deus não o trate ou não o tenha como os ímpios. Veja a sinceridade da parte de Davi. Olha para o seu próprio coração. Olha para a postura dos ímpios. Olha para o Deus da aliança, que conhece a vida dos seus servos e fala: Senhor, não me tenhas, não me trates, não me arrastes com os ímpios. Não, Senhor. E aí então ele vai fazer uma descrição de quem são os ímpios. E eu peço que você acompanhe a descrição que Davi faz a partir do verso de número 3. Observe, quem são os ímpios? São aqueles que praticam a iniquidade. São aqueles que têm prazer em praticar aquilo que desagrada o coração de Deus. Eles não estão preocupados com a vontade do Senhor. Não estão preocupados com o interesse de Deus sobre a vida deles. E por isso eles se rebelam contra Deus. Ainda no verso 3, os ímpios são descritos como aqueles que emprestam seus lábios para o engano, para a mentira, para a falsidade. E Davi parece que olha ao seu redor, e ele sabe que existem pessoas à sua volta que são verdadeiros ímpios. Aqueles que estão falando para ele a respeito de paz, mas no coração tem maquinado mal contra o rei, na tentativa de usurpar o trono. Continue olhando para o texto. E aí então Davi vai falar: a questão dos ímpios é uma questão de coração, porque o coração deles é perverso, e eles têm prazer em praticar a perversidade, não se preocupam com Deus. Mas ao falar sobre os ímpios, Davi, ele fala algo que é muito interessante, pois ele diz: eles vivem como se o amanhã não existisse, mas se esquecem que amanhã prestarão contas para com Deus diante de um tribunal. E é por isso então que ele roga no verso 4: paga-lhes segundo as suas obras. Por favor, não veja aqui Davi pedindo vingança porque está com o coração ferido ou magoado. Não, Davi está pedindo justiça da parte de Deus. E o Deus justo é o mesmo Deus que declarou que os ímpios serão derribados e não serão reedificados jamais. Aqueles que não têm prazer no Senhor serão derribados e não serão reedificados. Davi então está falando com o Senhor: ó Deus, olha para a minha vida, sou teu filho, chamado pelo Senhor, ungido pelo Senhor, estou clamando ao Senhor e parece que o Senhor não me ouve. Não me trate como os ímpios. Não é um ímpio que se achega diante do trono da tua graça, é um filho do Senhor que tem clamado e tem lhe falado a respeito da angústia do meu coração. E Davi então se depara diante dessa realidade, pois parece que Deus está em silêncio. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, como
Isso é difícil. Eu não sei se você já viveu uma situação semelhante a esta. Está orando, clamando, falando com Deus, esperando a resposta do Senhor, mas parece que a resposta não vem. E aí então o desafio de continuar perseverante em oração é aumentado. Mas nós estamos aprendendo com Davi que ainda quando os nossos corações estão enfrentando cenários de angústia, nós precisamos perseverar em oração, falando com o Senhor, abertamente com Deus. Por favor, volte os seus olhos agora para a segunda parte do texto. Vejamos agora o coração confiante, a partir do verso 6. No verso 6, Davi, ele declara: bendito seja o Senhor. Por quê, queridos? Porque me ouviu as vozes súplices. Olhe para o verso 1. No verso 1, o coração angustiado era aquele que não estava conseguindo discernir o Deus que ouve. No verso 6 agora, Davi é aquele que reconhece que o Senhor é o Deus que ouve. O Senhor é o Deus que escuta. É aquele que se importa com a vida dos seus filhos. É aquele que tem ouvidos e ouve, diferentemente dos ídolos do Salmo, quando o salmista fala, Salmo 115. O Senhor é aquele que escuta, é aquele que ouve. E Davi agora está bendizendo a esse Deus, está exaltando este Deus, está voltando a sua alma para esse Deus. Continue olhando no texto agora, no verso de número 7. Ele ouve, mas ele não simplesmente ouve, ele é a força e ele é o escudo. Aquele que se coloca à frente do seu servo para livrar, para proteger, para amparar. Davi está sendo acompanhado por esse Deus. O Deus que ouve e se faz presente para pelejar a batalha do rei. Continue olhando ainda para o verso 7. Davi diz: nele o meu coração confia. Como não confiar? Como não confiar? O coração se volta para Deus e deposita toda a esperança, deposita toda a confiança no Senhor. E veja no verso 7, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico louvarei. O socorro veio sobre a sua vida. O Senhor se fez presente para socorrer Davi, livrar Davi do mal que estava cometendo a sua vida. E agora Davi olhando para esse socorro dado por Deus, mas não somente para o socorro dado por Deus, mas para aquele que socorre, a decisão de Davi é louvar, exaltar, glorificar ao Senhor. E aí então, nós nos deparamos diante de uma maravilhosa aplicação do texto para o seu coração e para o meu coração. Aqueles que confiam no Senhor, eles predispõem o seu coração para louvar e exaltar a Deus, independentemente da circunstância em que esteja vivendo. É o Senhor e nada mais. Não são homens, não são bens, é o Senhor, é nele, tão somente nele, que nós devemos colocar a nossa confiança. No verso de número 8 e 9, eu quero que você observe algo. Davi aqui fala do Senhor que o salvou, mas no verso 9 ele fala da salvação do Senhor para o povo. A ideia é o Deus que salva o rei, é o Deus que salva os súditos do reino. O Senhor que opera para com a vida de Davi é o mesmo Deus que opera para com a vida de todo o povo. Ele é força e escudo não somente para Davi, ele é força e escudo para todo o povo de Israel. Não somente Davi deve colocar a sua confiança no Senhor, mas todo o povo deve colocar a sua confiança no Senhor. Não somente Davi é socorrido pelo Senhor, mas todo o povo é socorrido pelo Senhor. Porque para Deus não importa se é só Davi ou se é todo o povo. Não é o número de pessoas que limita o poder de Deus para agir. Ele age
em todas as circunstâncias, do modo dele, da maneira como lhe agrada e para a glória dele. Pronto. Desse modo, Davi conclui o salmo ao falar de confiança, estabelecendo um propósito para a sua vida e o seu reinado. No verso de número 9, quando ele diz: apacenta-o e exalta-o para sempre, Davi está declarando a sua missão de confiar inteiramente em Deus para cuidar do próprio povo. O rei tinha a função de apacentar o povo, mas Davi aqui é o rei que pede ao rei para que apacente o seu próprio povo. A decisão dele é: se eu confio nesse Deus, eu dependerei dele para toda a minha vida e em todas as minhas circunstâncias. E por isso ele persevera em oração. Por isso ele persevera. Ainda que o seu coração esteja angustiado, ele ora. E tendo plena confiança em seu coração no Senhor, ele continua orando. Quando nós estudamos esse Salmo de número 28, o nosso coração, ele é remetido para uma passagem do Novo Testamento. Eu peço que você abra, por favor. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo de número 4, verso 14. Hebreus capítulo de número 4, verso de número 14. Por que nós devemos perseverar em oração? Vejamos, Hebreus capítulo 4. Olha como essa passagem se conecta ao Salmo 28. Observe, a partir do verso 14, me acompanhe. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Quando você olha para o Salmo de número 28, Davi é aquele que levanta a sua mão para o santuário, buscando graça da parte de Deus. Agora, no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 4, nós somos informados que Cristo Jesus é o sumo sacerdote que penetrou os céus, o lugar santo. Continue olhando para o texto. Conservemos firmes a nossa confissão. Permanecer firme, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. É interessante porque Davi, do verso 1 ao 5, é o homem que está angustiado, debilitado, fragilizado, mas está clamando diante do Senhor. E o autor no Novo Testamento está dizendo que o sumo sacerdote é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. E você e eu sabemos por quê. Porque ele é descrito pela Escritura Sagrada como um homem de dores e que sabe o que é padecer. Como aquele que na própria oração, lá no Getsemane, esteve angustiado em seu coração, orando ao Pai. Agora você continua olhando para o texto sagrado. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E o verso de número 16, eu convido você a ler junto comigo, por favor, leiamos. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ainda que o seu coração e o meu coração estejam experimentando um momento de angústia, e nesse momento de angústia pareça que Deus não está nos ouvindo, nós precisamos perseverar confiadamente junto ao trono da graça, porque no tempo de Deus Ele haverá de derramar misericórdia e graça sobre a nossa vida, porque Cristo, o sumo sacerdote, está à destra de Deus Pai e intercede por nós. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, persevere, não pare. Continue firme. Não pare. Nós somos orientados pelo Senhor a perseverar na oração.
Mas lembre-se, por favor, Deus é Deus quando responde às nossas orações. Ele não vai se submeter à sua agenda. Não é você que determina o modo como ele deve agir. E o propósito da resposta dele é a glória dele mesmo. Lembre-se disso. Quando nós nos curvamos diante do Senhor, nós somos os servos submissos que clamamos ao Deus de toda a glória para que responda às nossas orações conforme a sua boa vontade. Continue, não pare, confiando no Senhor. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e graça em ocasião oportuna para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Fale com o Senhor. Fale com o Senhor agora. Existe algum motivo de oração que você tem colocado diante de Deus e o Senhor parece que não respondeu ainda? Será que você parou de orar? Será que a sua vida de oração deixou de experimentar de perseverança? A confiança no sumo sacerdote Jesus mantém-se firme. Fale com o Senhor agora em oração. Confiar e entregar-me a ti, descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás. Vamos ficar em pé e orar. Ó Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra,
que veio aos nossos corações nesta noite trazer, ó Deus, exortação, consolo, paz para as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o Deus em quem nós de verdade confiamos. E sabemos que essa confiança jamais será frustrada. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que tem nos sustentado dia a dia. Nós perseveramos, ó Deus amado, não porque temos essa capacidade, esse poder, mas porque o Senhor nos sustenta com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Agora, Senhor, pedimos a Tua bênção para cada um que vai retornar ao seu lar, que possa, ó Deus, retornar como instrumentos do Senhor para as suas famílias. Ó Pai, muito obrigado. Mais uma vez te agradecemos por esses momentos preciosos aqui na Tua casa. Obrigado, ó Deus, porque se aqui viemos esta noite para ouvir a Tua palavra, foi porque o Teu Espírito Santo moveu os nossos corações. E é Ele, ó Deus, que aplica essa palavra aos nossos corações. E pedimos, ó Pai, que na Tua infinita misericórdia, o Senhor esteja fazendo isto sobre cada vida que aqui está. Que essa palavra, ó Deus, fique gravada, mas não apenas gravada, que ela produza frutos, ó Deus, no nosso viver para a honra e a glória do Teu santo nome. Ó Pai, abençoa a Tua igreja, o Teu rebanho. É a nossa oração em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, vão em paz. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, sejam conosco e com toda a igreja dele, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém